Olha, sobre doméstica e diarista, eu respondo questões dessa ordem há décadas, porque as pessoas ainda têm dificuldade, né? Nós tivemos a reforma da CLT que contribuiu bastante, mas a gente precisa entender como que funciona isso. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que é algo típico no cotidiano de clínicas, hospitais e entidades médicas, que é: não existe doméstica na tua clínica. Ponto. Se você conseguiu decorar isso, já está interessante. Por quê? Em algumas ocasiões, o médico vai lá e contrata uma doméstica para fazer o serviço de limpeza da clínica. Isso não existe, tá? Porque toda clínica, toda pessoa jurídica, toda atividade tem um sindicato que pauta os direitos dos trabalhadores daquele setor. Não existe atividade no Brasil que não tenha um sindicato que tenha ali a tutela dos interesses coletivos dos trabalhadores. Perfeito? Então, essa pessoa que faz a limpeza da sua clínica, né, essa profissional ou esse profissional, ele pode ser um auxiliar de serviços gerais, ou um auxiliar de limpeza, ou uma outra terminologia determinada pela convenção coletiva ou dissídio coletivo daquela categoria. Perfeito? Então, se você tem uma doméstica aí na tua clínica, aí você já pode ter certeza que ações trabalhistas virão, porque não existe essa possibilidade. Entendido isso, a gente precisa diferenciar doméstica de diarista. A primeira coisa a saber: período da prestação de serviço, né? A jornada de trabalho, né? Como que funciona? 2 vezes por semana é a diarista. Passou disso, você precisa registrar. Vai anotando que é importante. Depois eu vou deixar aqui embaixo a questão das férias, né? Porque, só fazendo um parênteses antes que eu esqueça, você tem a prerrogativa de registrar uma doméstica com uma carga horária reduzida, né? Por exemplo, meio período, e aí você paga para ela fração do mínimo estipulado na legislação, né? Doméstica não recebe o mínimo federal, doméstica recebe o mínimo estadual, que é sempre um pouquinho a mais do que o do federal, ok? Então vamos lá, anota, escreve assim, ó, diarista, cuidados. Você tem que fazer um termo do início da prestação de serviço. Sim, não adianta querer correr de burocracia. A burocracia brasileira, infelizmente, né, ela é necessária para que, felizmente, no ponto da proteção, você esteja blindado num possível processo trabalhista. Então, quem que vai prestar serviço aqui? É a fulana de tal ou o fulano de tal? Você vai fazer um termo de início, né? Então, a diarista, fulana de tal, vai começar a prestar serviço aqui na minha casa, endereço tal, rua tal, a partir do dia tal. E ela virá, por exemplo, às terças e quintas, ou às quartas e sextas, 2 dias, não esquece, e ficará de X a Y hora. E você também não precisa colocar a hora, porque a diarista parte do pressuposto que a hora que acaba o serviço, né, o trampo, ela vai embora. Tá? Por quê? Porque você não tem um contrato e ela é diarista. O que mais? Eu anotei aqui alguma coisa. 2 dias. Você vai indicar, né, no recibo a inclusão ou não do vale transporte e da alimentação. Isso é importante. Por quê? Porque você fechou lá 100, 150, R$ 200 a diária. O que compõe? Porque se você falar que é só a diária, ela pode te cobrar depois na Justiça do Trabalho do vale transporte, que faz parte de qualquer tipo de contrato de trabalho e também da alimentação. Isso é importante. Você vai fazer um recibo diária de faxina ou de serviços domésticos, dia tal, do tal, quanto? X reais, compreendidos o vale transporte, alimentação. Assina aqui e você vai guardar uma cópia. É só fazer o Pix. Não, não é só fazer o Pix, tá? Por favor. Você até pode pagá-la via Pix, com recibo. Vai guardar esse recibo por quanto tempo? 30 anos. Vou fazer um vídeo depois
sobre prazos nas guardas de documento, né? Quanto tempo você tem que guardar um documento? Que é o Brasil, né? Lembre-se, o Brasil não é para amadores, tá? E aí, por exemplo, ela não tem, né, uma carga horária, mas é no máximo 8 horas diárias que ela tem que cumprir, no máximo. E caso ela ultrapasse, no caso da diarista, não tem hora extra, tá? É claro que você não vai se valer, né, dessa informação para usurpar a relação, mas você tem que entender que diária é diária e ponto final. Beleza? Vamos falar de doméstica agora. A doméstica, você tem que tomar cuidado porque ela é um funcionário como qualquer outro. Tem que pagar INSS, tem que pagar FGTS, você vai ter que ter um cadastro numa desgraça do governo que chama E-Social e ter um trabalho do caralho para você preencher tudo que precisa. Tem que ter um escritório te apoiando. Qualquer preenchimento errado, você vai pagar caro por isso na Justiça do Trabalho, caso ela ajuize uma ação. E tem todos os consectários trabalhistas de um funcionário normal, tá? Então, você tem que fazer, eu anotei aqui para não esquecer, o exame admissional. Isso é importante, porque caso ela contraia, né, alguma doença, e isso tem que, às vezes, já está preconizado no exame admissional e ela tem, né, a dificuldade de atribuir a responsabilidade a você. Se não existe esse exame, você que tem que provar que ela não tinha essa doença. É fácil provar isso? Não. Então toma cuidado, beleza? E aí você tem a prerrogativa de contratá-la por um período menor, né? Suponha que você mora aí num apartamento ou numa casa pequena, você não precisa que ela fique aí na sua casa 5 dias por semana, das 8, né, às 18 ou às 17, vai depender aí da carga horária e do almoço. Você pode, por exemplo, falar, olha, você fica das 8 ao meio-dia ou das 8 à 1. Aí você vai fracionar, né, por hora a questão da remuneração. E quando você fraciona, você também não tem que pagar, né, ou fazer gozar os 30 dias de férias, né, conforme está na CLT. Existe também um fracionamento do período de férias a ser cumprido. Esse fracionamento, para eu não ficar explicando a tabela e tal, eu vou deixar escrito aqui embaixo para que vocês tenham, né, de acordo com a legislação, como que funciona. Então, o vídeo de hoje foi para explicar a diferença de diarista e de doméstica, algo que é típico na Justiça do Trabalho, né? Não, eu tenho uma diarista, ela vem aqui 4 vezes por semana. Esquece, meu caro. Não existe isso. E a doméstica, que você pode também fracionar, né, a carga horária dela. Com isso, você reduz o salário, tem uma despesa menor, consequentemente menor de INSS, de FGTS, de férias, um período menor de férias para ela tirar, para que você também não tenha problema com substitutas e etc. E eu fico por aqui à total disposição para que vocês sugiram novos temas. Um abraço e até mais.